Muitas pessoas acabam me perguntando o seguinte: Murilo, como que eu faço para chegar no nível que você está hoje? Seja financeiro, seja intelectual, seja de relacionamentos, network e por aí vai. E eu confesso que eu fiquei refletindo muito sobre como responder essa pergunta de uma maneira sucinta e obviamente que qualquer pessoa também pode alcançar. E é justamente nesse vídeo aqui que eu vou estar respondendo essa questão sobre 3 investimentos que tanto você e qualquer pessoa tem que fazer para chegar tanto no nível que eu estou e também ir para o próximo nível. Então, se você quer saber, fica nesse vídeo aqui até o final. Vamos lá, família, como eu já falei aqui no início desse vídeo, hoje eu vou estar revelando para você 3 investimentos que você tem que fazer para prosperar na vida, para crescer, para chegar num outro nível, seja intelectual, seja de relacionamento, seja físico, mental, disciplina, hábitos, tudo que você tem que fazer para literalmente sair do ponto que você está hoje e ir para o próximo degrau e depois continuar evoluindo ao longo do tempo. Bom, o primeiro investimento, sem dúvida alguma, que para mim é o mais valioso, tá? Que você tem que fazer e principalmente o quanto antes, que é o quê? Investir em conhecimento. Pô, Murilo, mas todo mundo fala sobre investir em conhecimento? Vamos lá, vamos exemplificar aqui. Eu não tô falando apenas de você ver um podcast, de você ler um livro, de você fazer algum curso, mas eu tô falando principalmente de um conhecimento sobre aquilo que vai fazer com que de fato você saia do ponto que você está hoje e vai para o próximo degrau. Por exemplo, muitos aqui já me acompanham há bom tempo, seja no Instagram, seja aqui mesmo no canal do YouTube, sobre educação financeira, sobre investimentos. Mas a grande questão é, você só está tendo ali uma obesidade intelectual, de conhecimento, né, uma obesidade mental, que é o quê? Você sai absorvendo tudo. Você vai vendo tudo de que é lado, de tudo que é área, de tudo que são pessoas criando conteúdo, seja eu ou outros influenciadores também, né, criadores de conteúdo. Mas no final, o conhecimento mesmo que você vai absorver é aquilo que você coloca em prática. Porque não adianta nada você ler não sei quantos mil livros, assistir não sei quantos mil podcasts, fazer tantos cursos por aí, seja de investimentos, educação financeira, na sua própria área profissional, não importa. Se você não coloca em prática, você não vai trabalhar a sua mente, tá? Preste muita atenção nisso daqui. Você não vai trabalhar a sua mente de uma maneira que tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você de alguma maneira absorveu um pouquinho, você vai colocar em prática e aí sim você vai começar a ter resultado. Para eu trazer um exemplo sobre isso, eu lembro que na época da faculdade, sempre quando eu tinha prova, né, obviamente tem toda aquela questão teórica, né, eu estudava, lia, escrevia e por aí vai. Só que eu aprendi muito a partir do momento que eu ensinava as outras pessoas. Então, eu sempre pegava ali algum colega da minha sala, né, e falava assim, pergunta sobre algo, né, naquela matéria em questão, seja direito ou contabilidade, que ela não sabia. Ah, Murilo, o que é um balanço patrimonial? O que é um ativo? O que é um passivo? Isso forçava eu buscar aquela informação que está na minha cabeça, que em algum momento eu li, algum momento eu assisti a aula, para poder ensinar para essa pessoa. E eu confesso que isso fez com que todo aquele conhecimento que estava lá no meu subconsciente ficou muito mais claro no meu consciente. Tanto que também, quando eu comecei a criar aqui conteúdo sobre investimentos, bem no início, em 2019, isso também foi uma maneira de eu aprender comigo mesmo. É uma loucura isso, né? Porque você acaba lendo diversos livros, mas muitas pessoas acabam esquecendo. Por quê? Porque não tem um exercício diário, não ensina, ou então não coloca em prática. Então, quando eu falo para você investir em conhecimento, é além de você comprar um livro, além de você ver um podcast, de você ver um documentário ou algo do tipo, ou fazer um curso, mas você colocar em prática. Porque só assim, esse conhecimento vai se materializar naquilo que você está dedicado a fazer acontecer. Ou seja, você quer aprender sobre investimentos? Além de estudar aqui todo o conteúdo que eu já estou postando aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, você entendeu? Coloca em prática. Porque você vai ver que no momento que você vai colocar em prática, naturalmente vão surgir novas dúvidas, tá? Isso é normal. E aí o que você vai fazer? Ou você vai voltar no vídeo, ou você vai refletir, você vai pensar, você vai tentar buscar aquela informação que está na sua cabeça, e aí sim você vai externalizar e colocar em prática para ter ali um resultado tangível, um resultado material manifestado na sua realidade. Caso ao contrário, você vai ser só mais um
que absorve conteúdo de tudo que é lado, de todas as pessoas, de vários livros, cursos e por aí vai, e no final não mudou nada na sua vida como um todo. Então se você quer ir para o próximo nível, e isso eu sempre fiz e ainda continuo fazendo na minha vida, é colocar em prática. Para mim não existe essa questão de obesidade mental, não existe essa questão de só acumular livros numa estante ou algo do tipo. Para quem anda comigo sabe muito bem disso, que a todo momento que eu estou lendo alguma coisa, aquilo, pelo menos em determinado capítulo, eu já tento colocar em prática o quanto antes. Seja ali num livro que eu aprendi recentemente assim, no início desse ano, sobre gratidão, eu li aquilo ali imediatamente, imediatamente assim, pelo menos no outro dia, eu já tento colocar aquilo em prática. Primeiro, para ver se realmente funciona, para ver se eu tenho resultado com aquilo, e isso daqui vai entrar de alguma maneira também nos meus hábitos diários, fazendo com que gradativamente eu saia do ponto A e vou para o ponto B. Só assim as coisas vão começar a acontecer na sua vida e aí sim você vai progredir de verdade. E falando agora sobre o segundo investimento, que é o investimento em experiências. Sempre quando você tiver uma oportunidade, você tem aí um dinheiro guardado, sobrou uma grana ou algo do tipo, invista em experiências, seja uma viagem que você sempre quis ir, seja numa experiência ali com seus amigos, que não só vai trazer às vezes um conhecimento ou algo do tipo, falando nessa questão, mas principalmente com que você olhe determinadas coisas de um outro ponto de vista, que você tenha de fato aquela experiência, seja positiva ou negativa, alguma maneira vai trazer uma lição valiosa para você. E o melhor exemplo que eu posso trazer sobre isso foi quando eu comecei a cuidar mais da minha saúde, precisamente ali tô falando tanto de correr quanto de treinar, musculação. Murilo, qual a experiência que você tem sobre isso? Bom, foi em junho desse ano de 2024, eu fiz minha primeira corrida, vamos dizer assim, que eu me inscrevi mesmo, de 10 km. Qual experiência que eu tive, em 10 km? Eu estava acostumado ali a fazer, sábado e domingo, 5 km aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Só que quando eu fiz a primeira vez os 10 km, a grande experiência que eu tive, primeiro eu conheci o meu corpo em questão de resistência. Eu não tinha esse conhecimento ou essa clareza sobre até onde eu aguentaria ir, pelo menos naquelas condições que eu tinha. Segundo, eu vi que ali no processo da corrida, os 10 km, foi muito mais, além da parte física, mental. Porque a todo momento eu conheci principalmente o meu subconsciente, que veio de uma maneira muito mais clara, muito mais forte, para fazer eu parar. Então eu tive uma batalha comigo mesmo, tanto em questão fisicamente quanto mentalmente. Então essa experiência fez com que eu tivesse um autoconhecimento sobre mim mesmo, do qual eu não teria se eu não tivesse passado, por exemplo, por esse processo de correr 10 km ali, que eu fiz inclusive já 2 vezes. Então foi uma experiência muito boa para mim. E outra coisa, no momento que eu comecei a correr, comecei a cuidar melhor de mim, outra experiência que eu tive também foi sobre conhecer cada vez mais pessoas que não tinha nada a ver com investimento, nada a ver com o mercado financeiro, nada a ver com dinheiro como um todo. Alguns tinham uma conexão ali com marketing digital, mas outros não, Então a gente tinha ali uma coisa muito alinhada, por exemplo, na questão da corrida. Então faz com que você acaba furando aquela bolha que você sempre está acostumado a estar. Hoje, às vezes, você está aí no seu trabalho, hoje você trabalha com programação, com desenvolvimento de software, e você só fica nessa bolha. Você acaba se acostumando, Você fica acolhido naquilo, e isso vai gerar, às vezes, em você uma certa insegurança de furar a bolha, de falar com pessoas que estão em outros nichos, outros segmentos, ou não têm o mesmo hobby, não têm os mesmos sonhos, objetivos que você. Mas que é muito importante você entrar em contato com essas pessoas para ter o ponto de vista naquele nicho, naquele segmento, naquilo que determinada pessoa almeja. E aí, a partir disso, você vê o que é de valor nessa experiência em questão e traz para você. Então, o que a corrida, trazendo aqui meu exemplo da corrida, trouxe também para mim, foi justamente a questão da disciplina e constância, que dentro do mercado financeiro é muito importante. Só que isso eu já estava acostumado, vamos dizer assim, de uma parte intelectual, não uma parte física, de, eu tenho que mudar meus hábitos, eu tenho que comer melhor, eu tenho que beber mais água, eu sempre fui horrível de beber água, eu tenho que abrir mão do álcool, eu tenho que correr todo final de semana, eu tenho que treinar de segunda a sexta. Eu transferi aquela disciplina que era muito mais questão mental, que eu sei que eu tenho que investir todo santo mês, e coloquei essa energia, essa disciplina, esse hábito em coisas diárias, que foi além da parte financeira. Eu trouxe, vamos dizer assim, da parte da internet para um lado
físico. Novamente, invista nas suas experiências, que isso vai fazer com que você evolua cada vez mais e vai para o próximo nível. Fechou? E o terceiro investimento que eu não posso deixar de comentar aqui é o investimento financeiro, tá? O que seria um investimento financeiro? É aquilo que você vai colocar o seu dinheiro e ele vai se multiplicar. E quando a gente fala sobre investimento financeiro, né, mais precisamente dentro do mercado financeiro, a gente tem diversas opções. Mas aquilo que vai fazer você ir para um próximo nível num curto espaço de tempo é aquele investimento que, obviamente, tem um pouco mais de risco, mas a tendência é que o seu ganho seja muito grande num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, se a gente comparar aqui uma renda fixa com uma renda variável, obviamente que a questão da renda variável, você tem um pouco de risco maior, só que a compensação é o seu ganho financeiro. Enquanto hoje, né, se a gente trazer aqui dados da Selic, renda fixa aqui no Brasil, cara, você vai ter aí 10,75% ao ano, tá? Fora os impostos que você tem que tirar nisso daí e também a inflação que vai estar embutida aí nesse período. Agora, se a gente falar sobre renda variável, é onde você vai estar arriscando um pouco mais, só que a sua compensação é justamente a valorização gigantesca no curto espaço de tempo. E quando a gente se aprofunda aqui dentro da renda variável, a gente vai encontrar o quê? Dentro da renda variável a gente tem ações, fundos imobiliários e criptomoeda. Fundo imobiliário, se você notar, apesar que ele é de renda variável, só que ele é focado em uma renda passiva mensal. Então é um dinheiro que vai cair ali todo o santo mês ali na sua conta. O seu retorno mensal, a gente está falando hoje no Brasil aproximadamente de 0,8% ao mês, talvez 1% você encontre alguma coisinha aí, talvez, tá? Já dentro das ações, você tem ali tanto a questão de pagamento de dividendos, ou então juros sobre capital próprio. Só o que acontece? Quando a gente fala sobre ações e a gente compara em relação ao mercado de criptomoedas, a valorização falando de criptomoedas, num curto espaço de tempo, é muito superior. Tanto que, se a gente olhar o Bitcoin nos últimos 12 meses, valorizou mais de 100%. Ou seja, dobrou o seu capital. E se a gente falar, por exemplo, de Solana, que é um baita projeto, nos últimos 12 meses valorizou 600%. A gente está falando que o seu capital, o seu dinheiro investido, ele ia multiplicar por 6. Enquanto, se a gente olhar o próprio Ibovespa, nos últimos 12 meses, valorizou aí 16%, que ainda assim é superior à renda fixa, mas é muito inferior comparado ao mercado de criptomoedas. Ah, Murilo, mas por onde eu invisto? Como que eu faço de cripto, tudo mais? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir conta em uma exchange, que é uma corretora de valores focada somente em criptomoeda, tá? Eu tô deixando aqui na descrição para você abrir a conta na Coinbase. Você abrindo, você vai ganhar um cashback de R$20 já no seu primeiro investimento, fechou? Inclusive, vou deixar um vídeo aqui também, que eu já gravei, já soltei aqui, como você investe na prática. E lá eu falo justamente aí de 3 criptomoedas para você investir dentro da Coinbase e eu ensino na prática, é totalmente gratuito, fechou? Então primeiro, abre sua conta aqui embaixo e depois que terminar esse vídeo, vai para o outro vídeo aqui que eu ensino na prática. Então, quando a gente fala sobre investimento financeiro, é justamente quando você vai buscar multiplicar o seu patrimônio. Tanto que, se você notar, os maiores investidores de todos os tempos e até as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, falando pelo menos na questão financeira, elas são avaliadas pelo patrimônio que ela tem, não pela renda mensal. E não é que a renda mensal não seja importante. Sim, é muito importante sim. Os dois andam em conjunto. Você tem sua renda, que você tira uma parte, investe, e quando você investe, você transforma essa renda aqui em patrimônio. E o que acontece? Esse patrimônio ele tem que se valorizar, ele tem que se multiplicar ao longo do tempo. E na minha visão, o investimento que mais vai trazer essa multiplicação do seu patrimônio são as criptomoedas, tanto questão de Bitcoin, Ethereum e Solana, que eu tenho, e graças a Deus meu patrimônio se valorizou muito graças a essas 3 criptomoedas. Então não se esqueça de abrir a sua conta na Coinbase e aí você ganha aí seus R$20 de cashback. Então, voltando aqui no assunto como um todo desse vídeo, são esses 3 investimentos que você tem que fazer para você ir para o próximo nível. Primeiro, conhecimento. Seja numa área ali que vai trazer o seu crescimento profissional, financeiro, até mesmo em questão de network, tá? Em questão de relacionamento, você tem que estar em constante evolução. Segundo, o seu investimento em experiências. Quanto mais experiência você tem, isso também vai te ajudar principalmente, tá? Que eu não tinha lembrado, mas lembrei agora, para você superar adversidades.
Então essas experiências, lembra que eu falei positiva ou negativa, vão te trazer ensinamentos ao longo do tempo. Assim como eu falei da questão da corrida, entre outras experiências negativas aí, que não se trata de corrida, mas que eu tive na minha vida, que me trouxeram muita resiliência e que hoje eu sou muito mais forte, tanto emocionalmente, tá, e mentalmente, para superar essas adversidades. E por fim, a experiência financeira, porque você tem que multiplicar o seu patrimônio. Você ainda não tem ideia do quanto, né, o dinheiro ele pode abrir portas. E quando você utiliza o seu dinheiro para multiplicar o seu próprio patrimônio, aí as coisas começam a acontecer de verdade. Fechou? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder. E também se você tem alguma sugestão de um próximo tema, manda aqui também que eu vou dar uma analisada e posso trazer aqui para te ajudar a ir para o próximo nível. Fechou? Então é isso. Tamo junto, até a próxima e falou!